agora é visitar uma tia minha em São Paulo. Tô saindo agora. O bichão, tirei a placa aqui pra não pegar multa. Fez pelo menos a revisão? Fiz a revisãozinha básica. 4 revisões no dia o bicho pega. Mas é pra ficar garantido, entendeu? 4 no dia? Aham. Ah. Pra ficar bem garantidinho. E ele é bonito por dentro, né? É top. Top, top, top. Eu tô satisfeito. O cara que me vendeu disse que pega pouquinha manutenção e acha peça em todo lugar. Quase não quebra. Todo lugar o carro tem. que eu preciso é esse. Pois entra aí, bora ver, ó, bicho. Vou lá em São Paulo visitar uma tia minha. Vou botar os meninos aqui daqui a pouco pra chegar lá. Mas é bonito mesmo o bicho aí, ó. Sente a pressão da máquina. Vai. Tá saindo fumaça aqui atrás. Esse Omar. Esse Omar.